Eu juro pra vocês que eu preparei outro assunto pra falar com vocês, totalmente diferente do que eu vou falar agora. Preparei todo um roteiro pra falar de um outro assunto espiritual, que é o nicho aqui do nosso canal. Mas, gente, me pediram aqui pra falar sobre esse assunto. Ó quem tá aqui do lado, ó, prestando atenção na conversa. Pra falar sobre gaslight. E eu fui confirmar, tirei o jogo, perguntei, eu falei, tem certeza que eu tenho que tocar nesse assunto? Tem certeza? E a espiritualidade falou assim, sim, porque alguém vai precisar do que você vai falar. Não de imediato, de repente, mas alguém vai chegar nesse vídeo e vai ser muito útil pra uma, duas ou três pessoas que acessarem esse vídeo aqui. Então nós vamos falar sobre gaslight. Solta a vinheta. Bom, gente, o canal aqui é variado, a gente fala de tudo um pouco. O nicho oficial aqui é religioso, mas como estamos com esse projeto de apoio a mulheres, é um dos assuntos que vamos abordar também nas nossas reuniões, que é o gaslight, né? Pra quem nunca ouviu falar, é um tipo de abuso psicológico e moral também, porque envolvem outras pessoas. E muita gente não sabe que vivencia um relacionamento gaslight. Eu demorei muito tempo pra entender e eu vou falar pra vocês. Quando a gente entende de fato o que você vivenciou ou está vivenciando, é libertador. Porque quando você vive num relacionamento gaslight, você é a vítima e o tempo todo você é culpada. Eu vou explicar pra vocês a base do gaslight, né? Pra quem não sabe, esse nome foi derivado de um filme. Se vocês procurarem aqui no YouTube, tem o filme completo, é preto e branco, de 1940, se chama, traduzido, eles colocaram pra Meia Luz, tá? Então, eu vou dar só um spoiler bem rapidinho aqui, que é a história de um marido, da qual ele faz a esposa duvidar da sua própria sanidade mental. Então, ele começa a dizer que ela é louca, que as coisas que ele faz, né, pra dizer que é ela que fez, dizendo que ela tá com problema psicológico, que ela tem que se tratar, que vai internar ela, enfim. Até a questão da luz, né, que o nome, eu acho que na tradução é luz a gás, gaslight. Então, naquela época, a luz era gás, então ele mesmo diminuía a luz, vou botar a foto aqui do filme. Então, ele diminuía e ela falava, e a luz diminuiu. Não, você tá vendo coisas, é coisa da sua cabeça. Ele tirava as coisas do lugar e falava, cadê o negócio que tava aqui? Você está com problema, não é possível. Ela, não, eu não fiz isso. Fez, você tá com problema. Então, assim, gaslight é uma forma de manipulação, de transferir a culpa para a vítima. É claro que acontecem em vários tipos de relacionamentos, tá? Homem com homem, mulher com mulher, casal hétero, mas a probabilidade maior é nos homens, né? A estatística mostra que é nos homens. Então, gaslight é muito sério, porque é uma forma de manipulação, de transferir a culpa para a vítima. Sempre a vítima é a louca da história, a vítima é a culpada, e eu vou trazer algumas referências de comportamento de um manipulador gaslight para vocês aqui nesse vídeo. Primeira situação é a questão da manipulação, né? Como diz a minha advogada, ela mesma fala, todo abusador, ele é muito bom de lábia, senão ele não faria vítimas, óbvio, né? Então, ele vai te estudar, ele vai te tratar muito bem, gaslight, ele vai te tratar como uma princesa no início de tudo, ele vai fazer de tudo pra você se sentir confortável, ele ouve, olhando nos olhos, o que você tá falando, porque a forma de não olhar, de desinteresse. Então, ele sabe jogar com a vítima, ele ouve mais pra ele estudar essa vítima. Então, a princípio, ele se torna um príncipe encantado, uma pessoa que te elogia, que tem orgulho de você, tudo mais, até te envolver. Quando ele te envolve, depois vem o segundo passo, que é oscilar em elogios e desqualificação de tudo que você faz mal feito, de que ele é melhor do que você. E só que isso vai oscilando. Primeiro ele elogia, depois ele te desqualifica e você vai começando a minar a sua energia, a sua capacitação naquilo que você faz. Então, essa é uma das características que você começa a duvidar. Ué, mas eu sou boa, mas eu sou ruim. Então, quando você já está envolvida dentro de um relacionamento gaslight, você acaba entrando, né, nessa paranoia. Poxa, eu não sou tão boa assim.
E ele o tempo todo vai te acusar. Tô falando ele, mas em alguns casos também pode ser ela, tá? Então substituam aí a palavra que eu tô falando de um modo geral. Vai dizer o tempo todo que você é louca e que você precisa de tratamento. O manipulador gaslight, ele inverte situações para fazer com que você acredite na própria mentira que ele criou, né? Ele inverte, ele cria histórias e isso gera uma bola de neve porque você se pega numa situação ao ponto de ter que se desculpar o tempo todo pelo mal entendido ou se explicar de alguma forma dentro de um relacionamento gaslight, e isso vai deixando a pessoa cada vez pior, cada vez mais para baixo. Outra etapa do relacionamento gaslight são os bloqueios, né? O silêncio. Alguns dão um silêncio total, fica sem falar, sem manifestar nenhum tipo de reação, porque é uma forma de punição. Fica sem falar dias e você se culpa, e aí você vai questionar, mas é alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Sempre a responsabilidade é da vítima em relação a alguma coisa que a pessoa está vivenciando. Você não é uma boa parceira, você não me dá atenção, você não me ama o suficiente. E também tem a questão dos bloqueios nas redes sociais, que é muito comum gaslight fazer isso, porque é uma punição na cabeça dele, porque ele tem prazer, isso alimenta esse desespero, né, da parceira ou do seu parceiro de querer entender o que está acontecendo, porque só ele tem razão, só ele tem a versão lógica da história, só ele que sente, é só sobre ele, e sempre transferindo a culpa para você, que você é responsável, né? Em alguns casos, até a questão de traição. Alguns casos, as mulheres pegam o marido ou o namorado se comunicando com outras mulheres e vai questionar, que foto é essa? Por que você tá conversando com a pessoa? Assim, isso aqui. A pessoa vai justificar te acusando. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça, você tá vendo coisas. É uma manipulação realmente psicológica, é um abuso psicológico de tentar passar pra você que você é louca, que você está vendo coisas em tudo. E transfere a culpa pra você. Muitos deles falam, mas se você fosse melhor, ou se você me desse atenção, eu não faria tal coisa. Então, muitas vítimas acabam se sentindo menosprezadas, entram em depressão. Algumas cometem até, né, em alguns casos mais sérios, enfim. Então são sequelas que ficam na vida das pessoas que convivem num relacionamento assim. Então até você identificar, eu ouvia muito sobre esse termo, mas nunca tinha parado para entender, ouvir psicólogos a respeito dessa questão do gaslight. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma psicóloga, vou deixar a indicação do canal dela aqui para vocês, que ela fala um pouquinho, né, sobre tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, e vou deixar o link também do canal dela aqui embaixo como indicação para vocês acompanharem outros tipos de vídeo, porque é muito bom, tem me ajudado bastante e com certeza vai ajudar você também. Esse comportamento é o temperamental, né? Então ele é uma pessoa meio imprevisível, que às vezes está bem e de repente ele já fecha a cara, fica em silêncio, aí no outro momento ele está irado, né? Está com raiva e explode emocionalmente. Então essa coisa desse comportamento oscilante aí, que torna o outro, vamos dizer, sempre atento, porque parece que está sempre pisando num terreno minado e que pode explodir uma bomba a qualquer momento. Então ele causa uma instabilidade para o outro, uma instabilidade na relação. Um certo comportamento é que ele vai desgastando você o tempo todo, né? Ou quem está vivendo sob essa lavagem cerebral. Ele vai fazendo todo um processo de minar as forças do outro. Então, por exemplo, a partir dessa história de ser temperamental, isso é extremamente cansativo numa relação. Você está numa relação que você nunca sabe como o outro vai agir, como o outro vai se comportar, e ele pode ter a qualquer momento uma explosão emocional, gasta uma energia braba. E com isso a pessoa vai perdendo as suas forças. Então, dentro de um relacionamento gaslight, o abusador, ele aprende exatamente aonde desestabilizar a vítima. E, infelizmente, isso se torna um prazer para ele, de alguma forma, de trazer esse desconforto, porque geralmente os abusadores, eles vêm de algum trauma de infância ou do passado, baixa autoestima. Então isso alimenta o ego, porque de alguma forma ele se sente inferiorizado e ele precisa fazer isso, e não é por pena, não é arrependimento, é por prazer. Ele se sente bem ao fazer isso. Por que eu falo que se trata de violência moral também? Porque o gaslight, ele vai envolver outras pessoas dentro da situação.
Ele vai chegar para falar para outras pessoas ao seu respeito, de forma distorcida, alimentar intrigas, confusões e fazer com que as pessoas se distanciem de você, levando a versão dele de que a louca da história é a pessoa que está vivenciando tudo aquilo. Ah, mas ela tem problema. Ah, ela que faz tal coisa e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele consegue afastar as pessoas, levando e trazendo algum tipo de discórdia até dentro da família. Quando você tem convivência com a família dentro de um casamento gaslight, ele vai chegar e falar para os seus pais: ah, mas ela não cuida bem dos filhos, por isso que ela não é uma boa mãe, é isso. E ele vai se auto-afirmar, porque o gaslight, né, o abusador que usa dessa técnica, digamos assim, é uma técnica, não sei se é técnica, para reforçar que ele é melhor e a pessoa sempre desmerecer, que é louca, que não tem juízo e que cuidado com ela e aquilo outro. E claro, tem muita lábia, tem muita forma boa de conduzir a situação, e muitas das vítimas acabam sozinhas, né? Sem amizades, sem relacionamentos, porque o gaslight, ele vai realmente querer te deixar sozinha, vai futucar, vai em cada pessoa contar sua própria versão com a boa lábia, até de fato conseguir, né? Deixa eu ver aqui mais um ponto importante. Eu fiz algumas anotações aqui importantes, vou até reforçar para vocês a questão de... Tem as etapas dos bloqueios, né, que faz parte em redes sociais, ignorar mensagens. Ele sente prazer no desprezo, né? Então ele sente prazer nessa situação. Promessas que vai melhorar porque tem medo do abandono, como eu disse agora há pouco. A pessoa tem algum trauma, de repente não tratado, não curado, não resolvido, porque geralmente o gaslight não vai se cuidar. Tenta demonstrar sempre superioridade a você. Gaslight, ele sempre vai querer comparar que ele é melhor que você, você é abaixo dele. Gosta de provocar medo, ameaças. Ó, eu vou fazer isso, hein? Vou fazer aquilo outro, hein? Ó, eu vou te prejudicar nisso, vou te prejudicar naquilo outro. Sempre ameaça, gaslight. Isso é um relacionamento gaslight, tá? Não tem acordo com ele. Só ele que fala, só ele que é o certo, é inflexível, como a psicóloga falou pra vocês. Sabota você pelas costas, essa questão de te desqualificar, inventando mentiras para outras pessoas, pra se elevar, se exaltar e fazer com que você é louca. Então, gente, o início desse vídeo eu tinha que falar: você não é louca, tá? Se você tá dentro de um relacionamento gaslight, você ouve muito isso, principalmente você que tá começando uma relação afetiva, e da onde o cidadão já vem falando que a ex é louca, tome muito cuidado que a próxima louca ele vai falar que é você, tá? Então fica aí atenta, porque isso é primordial dentro de uma relação. Observar como ele fala da ex, né? O que aconteceu com a ex? Ficou louca? Será que não foi ele que deixou ela louca? Então, gaslight, eles falam muito assim, né? Eles te diminuem, falando frases do tipo assim: você é odiada por todo mundo, mas eu te amo, eu tô aqui do seu lado. Ninguém gosta de você, mas eu tô aqui pra reforçar a questão da... né, pra reforçar que você crie uma dependência afetiva, emocional com essa pessoa. Tem uma função de esquizofrenia, sim. Hoje eu vi um vídeo relacionado a isso, de um psicólogo falando porque cria-se histórias mentirosas e afirma pra você que aconteceu e te enlouquece dizendo que você cometeu tais atos, falou determinadas coisas que você nunca disse, e você se pega o tempo todo tentando justificar ou tentar entender coisas que ele cria na própria cabeça dele. Então hoje eu tive a certeza disso, antes de gravar esse vídeo eu falei: não é possível que eu tenha que falar desse assunto, mas realmente tem. É um tipo de masoquismo emocional, eu ia falar espiritual. É um masoquismo emocional e exige provas de amor em meio a tudo isso. A vítima entra em depressão, enfim, ele faz tudo isso, né? Faz com que a vítima se sinta desconfortável o tempo todo nessa manipulação, nesse jogo de empurra de situações. Não, você fez, você é isso, você não presta, você é aquilo outro, e é isso e aquilo outro, depois pede desculpa e faz de novo, e daqui é prova de amor, de que você ama, em meio a toda essa confusão emocional, e a vítima acaba
realmente entrando em parafuso, gente. Se vocês assistirem esse filme, Gaslight, vocês vão ver que a mulher pede o tempo todo desculpas. Realmente, eu não tenho culpa desse problema que eu tô tendo. Porque ela começa a acreditar que realmente ela tem problema. É ela que faz as coisas que ele fala pras pessoas também, né? Até trai com a própria funcionária da casa, né? Que hoje em dia não se chama mais de empregada, como é que chama? Ajudante do lar, naquela época. Vamos colocar que era uma... como é que foi o nome que eu usei em outro vídeo, gente? Governanta, né? Porque naquela época se morava na casa. Então tem um relacionamento, né? Fica com a mulher, leva pra... Então no caso real aqui, né? Fora do filme, quando você descobre, ele fala que você é louca, coisa da sua cabeça, e não tem nada daquilo. Então, gente, é uma manipulação lenta e silenciosa, como se fosse uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Violência emocional, psicológica, que pode partir para a violência física. Em alguns casos, parte para a violência física. E violência também, abuso financeiro, em alguns casos, tá? Justifica seu erro com traições, falando que você, se você fosse melhor como parceira, não cometeria tal ato. Então ele vai te acusar, ele só te traiu porque você não é uma boa parceira. Ai, gente, é muito cruel, sabe? É um relacionamento enlouquecedor. Muita gente pode se pegar numa situação assim e não entender que está vivendo um relacionamento gaslight. E de repente esse vídeo chegou pra você pra esclarecer a sua mente, pra que você acorde, pra que você desperte. Que violência psicológica e violência moral, porque Gaslight, ele vai falar de você, vai inventar história de você para outras pessoas, para sua família, coisas criadas da própria cabeça dele. Ainda nessa questão 16, a pessoa pode levar fatos mentirosos, mas também pode levar fatos distorcidos de algum desabafo ou de algum comentário feito dentro da relação em algum momento e levar para a pessoa totalmente ao contrário, para reforçar o ódio contra você. E acontece esse fato de pegar alguma fala sua, levar, distorcer para que crie esse ódio, que você realmente é culpada de tudo e ele é um santinho, príncipe cantado. Você pode fazer uma denúncia sobre violência psicológica na delegacia da mulher mais próxima do seu bairro, ok? E aí a vítima, gente, ela acaba tentando se esforçar cada vez mais para não fazer ele se sentir mal. Uma forma de alimentar a baixa autoestima ou trauma do passado, enfim, como a gente já falou. Leve e traz informações para terceiros envolvendo pessoas, isso eu também já falei. Lembrando que todo abusador tem boa lábia e articulado. Também já falei isso, né, porque eu fui misturando tudo aqui, mas eu acho que ficou claro esse vídeo. Então, algumas pessoas que acessaram, clicaram nesse vídeo, não foi à toa. Essa é uma das pautas que vamos falar no nosso encontro, no nosso próximo encontro, Juntas Somos Mais Forte, que é um projeto de apoio a mulheres, todas as mulheres, qualquer tipo de problema que você esteja precisando. A gente vai passar a data, tudo direitinho, e era importante trazer isso aqui pra vocês, tá? E quando você entende sobre tudo isso que eu falei, que você não é culpada, você não é a louca da história, é libertador, gente. De fato e de verdade, é libertador, tá? Eu não preciso nem citar nada da minha vida aqui, né, porque já tá muito claro. Quem acompanhou poucas coisas aqui do que eu vivenciei. Então, por isso que eu digo que é libertador quando a gente descobre. Abafa o caso, que no meu caso, usava até a espiritualidade pra falar em nome de Xangô, porque eu tenho enredo com Xangô e não posso brincar com injustiça ou mentira. Mentir o tempo todo. Se você tá num relacionamento gaslight, que você tenha forças pra sair. Se você não tem forças, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, identificando, né, que você primeiro precisa de ajuda, você precisa identificar que precisa de ajuda pra sair desse tipo de relacionamento. É difícil, gente, a pior coisa é você não saber que está no relacionamento. Quem nunca ouviu falar nesse termo, quem nunca ouviu falar sobre esse tipo de abuso psicológico, realmente cai na armadilha e vivencia dias de terror. Dias de terror. Terrores no plural? Terrores. Dias aterrorizantes, pronto. É isso que acontece com você quando você está dentro de um relacionamento gaslight e você não consegue identificar, você nunca ouviu falar e você vai se culpando o tempo todo, vai minando a sua energia, a sua autoestima, vai ficando pra baixo, entra em depressão. Mas eu tô aqui pra te falar que tem saída sim. Você não é a louca da história.
Um grande beijo, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Ou se fizer sentido pra outra pessoa, passe esse vídeo pra alguém que você conheça, que esteja dentro de um relacionamento nessas situações. Axé, os meus, até o próximo vídeo.